E relacionado a isso, Michel, né, a gente está falando aqui que é um tema que eu adoro, formação de hábitos, motivação, disciplina. Isso tudo inevitavelmente toca na atividade de um sistema que o pessoal discute bastante no digital, que é o sistema de recompensa. Sistema envolvido em que libera dopamina lá no estriado, núcleo accumbens, e o estriado, que é uma região do cérebro envolvido com a formação de hábitos de um modo geral. E aí, à luz dessa nossa discussão, comunicação, músculo e cérebro, nesse contexto de formação de hábitos que a gente está discutindo, algum desses sinais químicos que estão sendo caracterizados, eles modulam a atividade do sistema de recompensa direto? Certamente. Caramba, vou até anotar aqui. Não, na verdade, vários desses mediadores têm alguma ação em sistemas de recompensa, notavelmente nos dopaminérgicos, né? Certo. Acho que hoje em dia a gente escuta, eu pelo menos vejo, você também deve ouvir, né, como um neurocientista bem treinado, muita besteira ser falado sobre o sistema de recompensa e sobre bastante. dopamina. Né? Mas, de fato, você tem mediadores químicos que são liberados pelo músculo que vão atuar no núcleo accumbens, por exemplo. Então, você sabe dizer qual irisina, talvez? Qual deles? Irisina eu não tenho certeza. Irisina eu nunca vi, mas beta-hidroxibutirato, sim. Beta-hidroxibutirato. Isso aí eu vou anotar depois, que eu não sei É um nome escrever. complexo, é um nome complicado. Certo. Mas, enfim, existem mediadores que vão atuar no sistema de recompensa para, inclusive, favorecer, né, um pouco esse controle da motivação de se realizar exercício. Né? Que interessante, Michel. Eu não sabia disso, sim. Não tinha lido nada relacionado a isso. Me ocorreu enquanto estava lendo sua revisão. E esse, por exemplo, seria imagino que tenham outros, né? Mas pegando ele como exemplo, o betinha, que é um nome comprido, produzido pelo músculo em exercício? Ou ele produzido... Porque tem isso, né? A gente pode falar de sinais químicos produzidos pelo músculo, ponto final, que seriam as miocinas, aprendi isso na sua revisão, inclusive. E tem também os sinais químicos que são produzidos ou têm os níveis aumentados quando o músculo está em exercício, que, inclusive, deram uma nomenclatura para eles, que são as exercinas. Exatamente. As pessoas gostam de dar nome, né? Eu sou um pouco contra, assim, ficar dando muito nome, mas nesse caso até que eu gostei. Então, esse sinal químico que você comentou, por exemplo, seria um sinal químico que tende a ser produzido com exercício? Não é um sinal químico específico do músculo, na verdade, é um sinal químico muito importante para uma série de coisas. Ele é aumentado no nosso sangue, por exemplo, quando a gente está em situação de jejum. Né? É um dos que a gente chama corpos cetônicos. Certo. Então, e ele serve... um corpo cetônico. Exatamente. Agora, ele serve para, inclusive, nutrir, digamos assim, alguns tecidos no momento em que você não está com uma glicemia, com uma glicose tão elevada, digamos assim. Né? Então, o cérebro consome um pouco de corpos cetônicos e se descobriu, na verdade, isso não tem muitos anos, que o exercício também induz a liberação de corpos cetônicos e esses corpos cetônicos atuam no cérebro. Sim. Se você pensar em alguma instância bioquímica, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque não é o objetivo, mas tanto o jejum quanto o exercício são situações de aumento de demanda, na verdade, que a demanda não está sendo suprida. Certo. No caso do jejum, você não está comendo, então você não tem muito nutriente para dar conta da demanda corporal. No caso do exercício, você aumenta a sua demanda corporal, porque você está gastando mais energia. Né? Então, nesses dois casos, se aumenta a quantidade desses corpos cetônicos, notadamente do beta-hidroxibutirato, para poder ajudar os tecidos a terem nutrientes suficientes para as células viverem felizes, né? Enquanto aquele exercício dura. Só que esse beta-hidroxibutirato ele tem ações que a gente chama de prosinaptogênicas, né? Que favorecem a comunicação entre os neurônios. Favorecem novas comunicações entre os neurônios. Isso acontece no hipocampo, mas isso acontece que também tem sofre ação dopaminérgica importante, né? Mas também no clássico do sistema de recompensa também. E como é que essa ação, se é que a gente tem isso caracterizado de alguma maneira, como é que essa modulação do sistema de recompensa mais específico no núcleo accumbens facilita liberação de dopamina ou talvez algum outro tipo de modulação metabólica? Não sei. Falando de forma mais simples, favorece a liberação, controla a liberação de dopamina. Tem duas formas de liberação de dopamina, a tônica e a fásica. Certo. Né? E
esses mediadores, não só o beta, como a gente está falando, controlam a homeostase. Sim. A liberação normal. A liberação normal. De dopamina. Interessante.